E aí, tudo bem? Deixa eu te fazer uma pergunta. Vai comprar microfone novo para sua igreja? Tá rolando aquela dúvida sobre qual modelo vai escolher, né? Qual o melhor custo-benefício? Então vou te dar uma dica. Fica comigo até o final do vídeo, porque no final eu vou te mostrar qual é o microfone perfeito para você usar na sua igreja. E seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nós somos o Audion Church, eu sou o Paulo. Esse canal ele foi pensado para as pessoas que estão envolvidas em ministério, no ministério de som das igrejas e também pessoas que curtem áudio e tecnologia. Então, esse canal é feito para você. Seja muito bem-vindo. E eu vou te pedir, já que você deixa o seu like, sinaliza para mim se esse conteúdo tá sendo agradável, se esse conteúdo tá sendo relevante para você. Se não tá, deixa o seu não gostei também. Comenta o porquê que você não tá gostando ou por que você tá gostando. Me ajude a fazer um conteúdo cada vez melhor para vocês. E pra turma que tá gostando e ainda não tá inscrito no nosso canal, eu vou pedir para você se inscrever. É muito rápido, não custa nada para você, mas pra gente faz uma diferença enorme. Saber que o conteúdo tá sendo tão bom a ponto de você querer aproveitar os próximos que virão. E vou te dizer, tem muito conteúdo vindo. Muito. Já tem alguns roteiros aqui que estão no forno e toda semana eu vou postar vídeo, tá bom? Pelo menos um por semana. Especificamente todo domingo vai sair um vídeo aqui para vocês falando sobre o nosso mundo do áudio, da tecnologia e como a gente aplica isso dentro do nosso ministério, o Ministério de Som da Igreja. Sem mais enrolação, vamos lá para o tema do nosso vídeo de hoje. Hoje a gente vai falar sobre microfones, tá bom? Eu sei que no vídeo passado eu falei sobre, comentei que eu uso uma mesa de som digital e que o conteúdo vai rodar em torno disso, né? Mas essa semana eu estava pensando e me fez refletir que antes da gente chegar na mesa e na questão do áudio digital, a gente precisa de alguns elementos, né, para poder fazer sentido todo esse conjunto. E um dos principais, os primeiros elementos que a gente precisa ter na nossa igreja são os microfones. Tá? Eles vão captar toda a fonte sonora que a gente deseja amplificar e deseja transmitir através das caixas. Eles vão passar pela mesa, vão sair pela caixa e tudo mais, né? Mas o microfone é uma peça muito importante, eu vou dizer que é a principal, né? A principal peça aí de captação, é a nossa principal ferramenta, tá bom? Dentro dos microfones, a gente tem o seguinte, né? Eles são separados por algumas categorias e eu vejo nas igrejas por onde eu já passei, né, igrejas que eu acompanho online, a gente vê os vídeos, né, tanto daqui das igrejas brasileiras e igrejas lá de fora, pelo menos 3 categorias de microfone que são muito utilizados, né? E aí eu vou já destrinchá-la aqui para vocês. A primeira categoria que a gente vai falar é microfone dinâmico, tá bom? O microfone dinâmico, ele é um microfone que a cápsula dele, ela não é tão sensível quanto um microfone condensador, tá bom? O microfone dinâmico, ele não precisa também de uma alimentação extra, tá bom? Para poder trabalhar. E ele é muito versátil, muito versátil. Você consegue microfonar desde peça da bateria, caixa, tom. Eu diria que até um chimbal até rola. Mas caixas, tons, surdos, amplificador de guitarra, amplificador de baixo, principalmente vozes, né? Vozes em geral, são microfones que são muito bons para captação de voz. E para trabalhar no ao vivo, quando a gente fala de igreja, né? Quando a gente tem ali o culto rolando, o microfone dinâmico ele é uma ótima opção para a gente poder ter um som de qualidade sem tanta interferência, né? Dentro dos microfones dinâmicos, aí você tem um padrão polar que... o que seria esse padrão polar? O padrão polar é basicamente a maneira como ele vai captar o seu som, tá bom? Trouxe aqui um microfone imaginário, tá bom? É um canudinho, mas é um microfone imaginário. Imagina que você tem aqui a base do microfone, tá bom? Você tem a base aqui, onde eu estou segurando, e aqui é a cápsula, né? Geralmente aqui tem uma espuma, tal, né? Para preencher e evitar também o puff, né? Diminuir um pouco isso. Geralmente tem aquele globinho de ferro aqui, tem uma espuma dentro. O microfone dinâmico, ele trabalha com um padrão assim, de captação cardioide, tá bom? Cardioide significa que você vai falar
ele vai captar a maior parte do som aqui da frente, e atrás aqui, na parte de trás do microfone, ele quase não vai ter captação, tá bom? Ele tem um pouquinho, mas é bem pouco, não dá nem pra dizer que é uma captação efetiva, tá bom? Então ele basicamente tem um padrão que vai captar tudo aqui, ó. Dentro desses microfones dinâmicos, a gente ainda tem um outro padrão que é o supercardioide, tá? O supercardioide, ele capta aqui, mas ele também tem uma faixa de captação aqui na parte de trás. Então, ele vai captar aqui em volta, né? Tudo que você falar aqui até aqui mais ou menos. E aqui na parte de trás ele também vai captar. Pouco menos, muito menos do que aqui na frente, mas ele também tem uma área de captação aqui. Bom, dá para você utilizar em algumas situações específicas e tudo mais. E tem o terceiro padrão que geralmente se encontra, que é o supercardioide. E o hipercardioide, perdão. O hipercardioide, ele tem uma faixa de captação, uma área de captação um pouco maior também. Ele tem uma sensibilidade maior aqui na parte de trás. Próximo microfone, microfones condensadores. Essa é a nossa próxima categoria. Microfones condensadores, eles são conhecidos como aqueles microfones de estúdio, geralmente, sabe? E ele tem uma sensibilidade muito maior. Não sei se você já teve a oportunidade de trabalhar com microfone condensador, mas geralmente é aquele microfone que você consegue captar, acho que quase tudo no ambiente. Na igreja ele acaba sendo o nosso vilão, né, para gerar muita microfonia, porque ele é muito sensível à captação. Mas tem a sua aplicação. Aonde a gente aplica ele? A gente aplica ele geralmente para captar as peças da bateria, o over, né, que a gente chama um microfone que vai captar pratos, principalmente pratos, e dar aquela sensação geral da bateria. Sempre a gente tem que dosar, porque como ele tem uma sensibilidade muito alta, se você colocar muito dele, né, muita sensibilidade, muito ganho, ele acaba realimentando muito e você vai ter problema com microfonia direto. Mas ele é um microfone que é muito poderoso para você captar esse tipo de situação, né, do prato e tudo mais. Você consegue fazer uma equalização legal, consegue ter aí um bom resultado, e também é possível para microfonar corais, e isso só é possível com um microfone condensador, porque um dinâmico ele já não tem a mesma sensibilidade, né? A cápsula dele não capta com a mesma sensibilidade que um condensador. Dentro dos condensadores a gente tem duas categorias: condensador de cápsula pequena, né, que geralmente é esse que eu tô falando ele é aquele fininho, né, que a gente tem, que é só uma cápsulazinha, parece um charutinho. E tem uma outra categoria que é um microfone condensador de cápsula larga. Esses geralmente também são utilizados para bateria. Tem algumas igrejas lá de fora, muitas igrejas lá de fora usam, né? Que eu já vi usando. Ele tem alguns padrões diferentes. Ele pode trabalhar de uma maneira cardioide também. A cápsula dele, ela capta tanto ele. Pensa na minha mão mais ou menos assim. A cápsula dele capta tanto o que eu falo aqui e pode captar o que eu falo aqui, né? Geralmente isso se chama de um padrão de figura 8, né, que a gente chama, ou bidirecional, que você capta o que está aqui na frente e o que está aqui atrás. E também tem a opção de, alguns microfones desses tem a opção de ser omnidirecional, que a gente fala, que ele vai captar em todas as direções, ele capta basicamente 360. Esses microfones mais largos, né, de cápsulas mais largas, geralmente alguns têm algumas chavinhas que selecionam a maneira como ele está captando. Se ele está captando cardioide, se ele está captando em figura 8, né, bidirecional, ou se vai captar omnidirecional. Tem todas essas possibilidades. Falando de valores, o que acontece, tá? Hoje a gente tem muitas marcas no mercado. Eu não vou ficar navegando aqui pelas marcas, mas a gente tem as mais famosas, né, que são o Shure, Sennheiser, AKG, né, que são as marcas que são mais procuradas, né, vamos dizer assim, né, um nível mais profissional, né, mas a gente tem outros equipamentos, outras marcas que estão abaixo um pouquinho, mas que entregam uma qualidade fiel também. Você tem, por exemplo, o Samson, a Carsect, JWL, né, e aí vai de acordo com o que está no projeto, né, a quantidade que está no projeto para você poder investir num equipamento desse. O que você vai ter uma diferença, por exemplo,
de um microfone de entrada para um Shure, né? Até mesmo um Shure de entrada, né? Se a gente pega lá o mais comum, que é o famosinho SM58, a diferença de construção de componente ela é muito gritante e isso resulta na qualidade do som. Mesmo marcas mais desconhecidas, né? Marcas mais novas, também já estão trazendo equipamentos com uma qualidade que é aceitável, uma qualidade que a gente pode utilizar, que vai suprir a nossa necessidade. E aí entra aquela linha tênue, né? Qual equipamento eu vou comprar? Você tem um orçamento, né? Toda igreja tem quando a gente vai comprar equipamento. Geralmente o nosso orçamento não é facilitado, geralmente é um dinheirinho suado para a gente conseguir ali. E como é que a gente investe isso da melhor maneira? É óbvio que tem uma linha de equilíbrio, né? E aí a gente tem que entender o que a gente tem que priorizar. Se é um equipamento mais pro que vai deixar o seu nível de áudio com uma qualidade maior, ou a gente vai priorizar o valor, né? Vai priorizar o preço do equipamento. Para os dois lados, não vou te dizer que tem um lado ruim e um lado bom. Tem um lado que encaixa no momento que a sua igreja está vivendo. Agora, me diz uma coisa, escreve aí nos comentários o que você prefere priorizar, o preço ou a qualidade? E também deixa aí no comentário quais as marcas que você utiliza na sua igreja, quais os tipos de microfone que você tem aí. E vamos lá para a dica de ouro, qual o melhor microfone para você utilizar na sua igreja? Gente, sem sombra de dúvida, um microfone mais versátil, um tipo de microfone mais equilibrado para você ter na sua igreja, que vai resolver, eu diria, 90% das situações que você vai ter dentro do culto, dos eventos da sua igreja, são microfones dinâmicos, né? Eu diria que esse seria o melhor cardioide para você que tem muitas caixas, porque ele vai captar só aquilo que você direcionar ele para captar, né? Se é uma voz, ele vai captar aqui, né? E o que está em volta geralmente é cancelado. Se é, por exemplo, um amplificador de guitarra, você vai ter aquele, você posiciona ele aqui no alto-falante, né? Vamos dizer que é o meu alto-falante imaginário, posiciona ele aqui, geralmente ele vai ter pouca interferência do que vem da parte de trás. O nível de captação do microfone dinâmico, ele favorece muito a gente operar o som na nossa igreja de uma maneira tranquila, sem ter muita microfonia, sem agredir o ouvido, o tímpano das pessoas que estão ali na nossa plateia e os nossos espectadores. Mais uma vez eu quero te agradecer por ficar aqui até o final, você que chegou até aqui, e te pedir que você, se você curtiu esse conteúdo, que você compartilhe ele nas suas redes sociais. Também pode seguir a gente no Instagram, né? Eu estou no Instagram como Audion Church, eu vou deixar aqui do lado para você ir lá e curtir também a página. Tá muito bacana, confere lá, tá muito legal. Se você perdeu o nosso último vídeo, eu vou deixar ele aqui no card para você acessar. Foi um assunto muito bacana e vou te dizer, tem muito mais vindo aí. Se prepara, se inscreve e ativa a notificação para que você não perca os próximos vídeos. Fique com Deus, um abraço, até o próximo vídeo.